Voltamos com o deputado estadual Samuel Júnior e agora a gente vai falar a respeito dessa polarização que o deputado falou agora há pouco. Deputado, nós temos aqui um Brasil extremamente polarizado, né? Tanto em relação ao PT e os bolsonaristas, né? São os petistas contra os bolsonaristas. E o senhor participou de um ato, do ato 7 de setembro, que foi o evento em apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Em relação a isso, o que foi que aconteceu? Segundo a gente vê noticiado na imprensa, que o presidente estadual do seu partido disse que iria pedir a expulsão, né, do senhor. O senhor já foi comunicado disso, deputado? Não. Agora sim, por que a expressão bolsonarista? Eu acho que existe uma polarização de apoio ao presidente que está, e eu acho que é um apoio das pessoas mais voltada ao sentimento da direita, as pessoas que estão acreditando na gestão do presidente que está, porque eu, por exemplo, eu não me considero bolsonarista. Porque eu sempre digo o seguinte, quando a gente vai para todos os extremos, seja ele qual for, ele é muito perigoso. Eu tenho um pastor, o pastor Zé Carlos, que ele diz o seguinte, que quando a torneira está apertada demais é porque tem vazamento. Então, a torneira ela precisa estar fechada ao seu ponto normal, né? Então, eu não sou bolsonarista. Eu entendo que eu defendo, inclusive se estivesse na condição de deputado federal, estaria votando com o presidente Bolsonaro, lógico, naquilo que eu entendia que fosse bom para o Brasil. E entendo que o presidente ele tem procurado, lógico, as duras penas, colocar o Brasil num local que o Brasil sempre deveria e sempre merece estar. Até porque a gente que às vezes tem a oportunidade de conhecer outros países, a gente percebe que nós somos uma riqueza fantástica, né? Então, assim, eu não sou bolsonarista, eu defendo o governo Bolsonaro. E lógico também que eu acho que aquele que é petista, ele acaba também não vendo o que é de fato bom do governo. Voto assim, respeito às pessoas que optam em apoiar o Bolsonaro, como respeito também às pessoas que optam em apoiar o ex-presidente ou apoiar o PT, como você disse, né? Na manifestação que tive o prazer de participar, eu não vi ali o sentimento bolsonarista, eu vi o sentimento patriota. E eu confesso a você, Fernanda, que apesar de não ter participado de um ato em si daquele, apesar de participava sempre daquela manifestação de 7 de setembro, desde quando era menino, e voltando um pouquinho quando eu era menino, e olha que tem pouco tempo, a gente tinha o prazer de, na escola, eu estudava em escola particular, na parte de criança, e a gente via assim, toda segunda-feira, os alunos perfilavam, cantavam o hino nacional, cantavam o hino da bandeira, né? Se tinha um respeito à bandeira nacional, se tinha um patriotismo, que era isso colocado de criança. Hoje, quem veste a camisa do Brasil é bolsonarista. Quem bota uma bandeira do Brasil é bolsonarista. Quer dizer, a bandeira do nosso país, quando o Bolsonaro deixar de estar presidente, vai mudar? Nós vamos tocar fogo na nossa bandeira? Então, acho que o Brasil ele é muito maior do que qualquer governo que está. É maior do que Bolsonaro, é maior do que o ex-presidente Lula, é maior do que todos os presidentes que estão. Até porque se tem uma coisa que é senhor de todo mundo é o tempo. O mandato do Bolsonaro tem um prazo de validade. Se ele conseguir a reeleição em outubro, que aí já é um outro assunto a ser discutido, ele vai passar mais 4 anos, mas esse prazo vai vencer. E o Brasil vai continuar. Nós temos mais de 500 anos, né? E quando eu estava ali, estava defendendo o meu Brasil. Isso independente do país que esteja. Eu estou aqui na condição de deputado estadual e se estivesse na condição de deputado federal, estaria também fazendo a mesma coisa, que é defender o meu Brasil. Então, eu acho que a gente precisa voltar, tirar esses extremos da direita e tirar também esses extremos da esquerda. Há um fanatismo, né, deputado? Em ambos os lados. Em todos os dois lados, né? Agora, sim, eu acho que o país deu alguma resposta. Eu acho que os cientistas políticos, eles devam estar percebendo a resposta que o país deu. Porque eu estava na cidade de Florianópolis, talvez alguém até me pergunte, mas deputado, o senhor mora aqui na Bahia, é deputado da Bahia, e por que no período de 7 de setembro o senhor estava em Florianópolis, no sul do país? Eu, exatamente no dia 8 de setembro, foi o dia que eu casei. E 8 de setembro, em especial esse ano, eu completando 20 anos de casado, né? Então, todo esse período, ao longo desses meus 20 anos, eu sempre viajo com a minha esposa, né? Em especial, estava numa viagem de lua de mel comemorando meus 20 anos. Mas também não deixei de ser patriota, né? Porque, independente de estar deputado estadual, além de estar deputado, mas para mim, muito melhor, eu sou brasileiro. E, independente de onde eu esteja, estava lá nessa manifestação em Florianópolis. Mas, Fernando, assim, o que me chamava mais atenção era eu ver de mamana caducando.
Não sei se você já ouviu essa expressão, né? Não, o que significa isso? Mamando é aquele menino que está no colo que tá. ainda está mamando. E eu via várias crianças, bebê no carrinho de bebê, no bebê conforto, mas via caducando, pessoas andando de bengala, pessoas andando de cadeira de roda. Quer dizer, então essas pessoas são bolsonaristas ou essas pessoas são brasileiras, que querem um Brasil melhor? E aí quando você percebe aquela mãe que leva a sua criança que está mamando, está já colocando o sentimento patriota naquela criança, mas o que é que leva um senhor de 80 anos, de 70 anos, com a bengala na mão, andando de cadeira de roda, sair do seu conforto, do seu lar, e lógico que a gente ainda vive num processo de pandemia, e está no meio da multidão, com a bandeira do Brasil, com a camisa do Brasil? Será que esse senhor de 80 anos, ele está preocupado com o Brasil que ele vai viver? Né? Lógico que a Bíblia diz que depois que passa dos 70 anos, ele já vive do lucro, porque ele já vive da enfada e da canseira. Mas uma pessoa, eu vi várias pessoas andando de cadeira de rodas, né? Eu vi lá ex-combatentes. Então, assim, essas pessoas são bolsonaristas ou essas pessoas são brasileiras e querem um Brasil melhor? E se a gente sermos honestos com nós mesmos, a gente percebe que o Brasil está melhorando. Lógico, eu acho que o presidente ele erra quando ele falta articulação política. Isso acho que é uma falha que o presidente da República tem. E quando eu falo na articulação política, eu não estou falando na negociata política. A gente está falando da conversa, do diálogo com o parlamento, com o diálogo com o judiciário. Eu sempre disse e falei há poucos instantes que eu acho que os poderes eles precisam ser harmônicos, mas eles precisam ser independentes. Quando a gente, por exemplo, tem uma Assembleia Legislativa que ela não fica com a sua independência com o judiciário, não fica com a sua independência com o governo do Estado, isso é um grande prejuízo que a gente traz para o Estado e traz para o parlamento. Em relação ao presidente do PDT, ele te notificou, falou para o senhor? Não. Eu sempre digo que as informações que tenho é que todo mundo sabe, as que foram vinculadas na imprensa e também, lógico, na sua rede social, onde colocou uma nota. Mas nós, tanto eu quanto o deputado Alex, que é a dupla Café com Leite, nós não recebemos uma mensagem através do Zap, nós não fomos notificados de forma oficial nem pelo presidente estadual e nem também pelo presidente estadual, nós ficamos sabendo pelos meios de comunicações. Estou aguardando a mesma forma, até porque eu sempre digo que é sempre bom você entrar pela porta e também sair pela porta. E nós entramos pela porta no PDT, nunca escondendo dos dois presidentes, o estadual e o nacional, qual eram os nossos posicionamentos, né? Quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa evangélica, fui criado na igreja, sou crente da Igreja Assembleia de Deus, então os meus princípios são invioláveis, eles são inegociáveis, seja com que partido for, seja com que governo for. O que eu acredito, eu defendo, porque eu também só defendo aquilo que eu acredito, né? Então, dentro disso, eu sempre deixei muito claro os nossos posicionamentos com o partido e estamos aguardando essa conversa ou essa notificação de forma oficial. Mas o senhor o senhor quer continuar no PDT ou o senhor já está pensando em ir para outro partido? O senhor pretende ficar no PDT? A janela, que é a janela partidária, ela se dará no mês de abril. Lógico que nós estamos conversando com outros partidos, até porque hoje o PDT ele tem sido o protagonista da oposição ao governo Bolsonaro. E nós nunca escondemos de ninguém que nós defendemos o governo Bolsonaro, Ciro Gomes, né? Pelas questões das pautas que o governo tem. E o partido já sinalizou que não tem interesse na nossa permanência. Isso já foi em conversa tanto com o presidente Lupe quanto o presidente Félix. Mas não se falou também em expulsão. A expulsão foi depois do ato cívico que nós fomos participar, né? É lógico, se esse ato acontecer da expulsão exatamente nesses momentos, nesses dias, a gente não vai ficar sem partido. A gente vai precisar estar amparado numa agremiação partidária para que a gente continue exercendo a nossa função como parlamentar. E eu volto a dizer, tanto eu quanto o deputado Alex, né? E qual o partido o senhor deseja aí, caso não fique no PDT? O partido que eu também nunca escondi aqui na Assembleia foi o PP, uma relação pessoal que tenho com o presidente estadual, que é o vice-governador do nosso estado, João Leão, com os meus pares aqui na casa, em especial o Nelson Leal, foi presidente, é uma pessoa que a gente sempre teve uma boa relação de amizade. E ontem nós tivemos a oportunidade, de conversar com o João, conversar com o Cacá, colocar os nossos pontos de vista e sempre deixar muito claro, eu sou a favor do Brasil e sou a favor da Bahia. E foi conversado sobre esse assunto, mas vamos aguardar essa notificação, se é que de fato eles vão nos notificar
sobre essa questão da nossa exclusão no PDT. Deputado, como o senhor vê o cenário estadual para a política do ano que vem, aqui na Bahia, né? Nós temos, eu sempre digo que nós temos o tripé aqui, que é o PP, PT e PSD. O senhor acha que o PP, já que o senhor pretende ir para o PP, vai continuar na base do governo? Qual a opinião do senhor a respeito disso? É uma avaliação que eu não gostaria de comentar, até porque ainda não estou no PP. No PP. Mas hoje eu vejo o seguinte, eu lhe falei há poucos instantes, quando você me perguntou se eu tinha vontade de ser presidente na Assembleia Legislativa. E eu lhe disse que todo soldado, quando ele entra no quartel, um dia ele sonha em ser comandante. Eu acho que o João Leão é uma pessoa que tem uma grande história política no nosso estado e ninguém está vice-governador, em especial já por dois mandatos, que não sonha em ser governador. E ele vem já os últimos 2 dias fazendo essa declaração que será candidato a governo do estado, né? Candidatura posta que a gente tem conhecimento é apenas a do ex-prefeito em Salvador, o ACM Neto. A gente ouve essas articulações que o possível candidato do governo seja o ex-governador Jacques Wagner. Mas a gente ainda não ouviu ele falar que é candidato a governador. E o ACM Neto, ele tem andado pela Bahia falando que é candidato. Então, se alguém me perguntar, deputado, hoje quem é candidato a governo do estado? Eu disse, rapaz, que está falando que é candidato e está fazendo campanha como candidato é o ex-prefeito em Salvador, né? É lógico que esse tripé PP, PT e PSD é um partido hoje que esses 3 partidos é onde juntam os maiores números de prefeitos, há uma bancada maior aqui na Assembleia Legislativa, mas é natural também que 16 anos de governo não deixa de ter também alguns arranhões, né? Então, acho que são situações que precisam ser ajustadas, né? E não é fácil. São 16 anos essa turma junta. Quer dizer, hoje o Leão fala em ser candidato, o Otto, que é uma grande liderança, quando é questionado sobre a eleição de 2022, ele fala que só discutirá sobre a eleição de 2022 no ano que vem, né? Enquanto isso, outros estão fazendo campanha. A gente tem um exemplo, por exemplo, do ministro João Roma, que fala em ser candidato ao governo. Então, assim, você já tem uma outra candidatura posta. Lógico que a terceira via, né? Seria o João Roma, ele sempre tem dito que é candidato com apoio do presidente Bolsonaro. Quer dizer, a gente sabe que o Bolsonaro, de qualquer forma, ainda tem um índice de rejeição significativo no estado, né? Então, assim, são detalhes que a gente ainda tem muita água para passar por debaixo da ponte. Como o senhor imagina essa chapa em 2022? Eu acho o seguinte, se eles continuarem unidos, os 3 partidos, eu acho que será o governador do PT, o vice do PSD, ou quem sabe o senador do PT, mais ou menos assim. Mas a gente já tem agora uma outra situação, que é essas declarações de Leão, de ser candidato a governador. Será que o governador Rui Costa vai abrir mão que o PT tenha um candidato a governo? Então, são situações delicadas. O mandato do senador Otto vence o ano que vem. Será que Otto deixará de estar candidato a algum cargo na chapa? Então, eu acho que a gente vai ter um bate-chapa. O bom é que eu acho que essas discussões e essa disputa é bom para a Bahia. Quando a gente tem um candidato muito forte, ou o único candidato, eu acho que isso não é bom para o estado. É bom quando a gente tem essa disputa, porque quando você tem disputa, você tem a oportunidade de se expressar melhor, você tem a oportunidade de pesquisar projetos melhores, você tem a oportunidade de conversar com as lideranças, de propor, não falo de fazer os acordos, mas você de propor, de você conversar. E quando você não tem essa disputa, fica muito fácil para todo mundo. Isso em qualquer cenário. Quando você vai para uma eleição municipal, quando você vai para essa eleição estadual, quando você vai para a eleição nacional, quando o deputado também está muito confortável, ele não se preocupa em estar trabalhando, em buscar dias melhores para a sua população. Então, eu acho que a disputa ela é sempre boa. Lógico que a disputa, independente de discordar de posicionamentos, de discordar de pensamentos, eu preciso respeitar o meu opositor. E eu acho que quando a gente não tem esse respeito, quando eu parto para as agressões, eu acho que não é isso que a população quer ouvir, nem o que a população quer assistir. A população quer, sim, debates que tragam melhorias para a população como um todo. Deputado, muito obrigada pela presença do senhor aqui. Infelizmente, o nosso tempo acabou. E eu entrevistei aqui o deputado estadual Samuel Júnior ao vivo. Muito obrigada, deputado. Eu que lhe agradeço, Fernanda, agradeço a direção da TV Alma e nosso mandato está inteiro à disposição de todos os baianos. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.